Então vamos lá, retomando. Nós estamos falando também do flagrante imperfeito, ou quase flagrante, ou impróprio, que é a hipótese do inciso 3º do artigo 302. E por último, nós falamos do flagrante presumido, ou flagrante ficto, também conhecido, né? Presumido ou ficto, que é a hipótese do inciso 4º do artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, nós exemplificamos e faltou nós comentarmos, né? E eu havia feito uma pergunta para vocês sobre as duas expressões contidas nesses dois últimos flagrantes a serem estudados. A expressão logo após do inciso 3º do artigo 302 e a expressão logo depois do inciso 4º do artigo 302. Conforme eu havia dito, não há um prazo estabelecido pela lei se 2 horas será logo depois, 3 horas logo após, ou 1 hora logo depois e 1 hora logo após. Não. O legislador não colocou esse prazo, essa taxatividade em lapso temporal. Mas quem vai dar a relevância para identificar se houve a hipótese do inciso 3º ou 4º é o juiz quando analisar o flagrante cuja obrigatoriedade do delegado em comunicá-lo está determinado aí no Código de Processo Penal, que nós vamos estudar no artigo 306 do Código de Processo Penal. O delegado, após a lavratura da prisão em flagrante num prazo até 24 horas, necessariamente ele deve comunicar à autoridade judiciária competente, que dará vista ao MP e a defesa, né? Porque nós temos aí a audiência de custódia, que deve ser realizada nesse período de até 24 horas. Né? E essa audiência de custódia dará oportunidade para o Ministério Público e a defesa manifestarem sobre o auto de prisão em flagrante. E na sequência o juiz dirá se o flagrante está em ordem, se o flagrante está perfeito, se é o caso de relaxamento de prisão em flagrante, tendo em vista alguma nulidade que porventura exista na elaboração do auto de prisão em flagrante. Caso ele entenda que é legal o flagrante, ele vai deliberar na forma do artigo 310. Ou ele substitui a preventiva por medidas cautelares alternativas lá do artigo 319, ou ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou pode até mesmo conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, ou relaxar a prisão se considerar o ato da prisão em flagrante ser tido de ilegal, ou seja, não preencher os requisitos da lei. Qual lei? Artigo 302. Só existe flagrante as hipóteses do artigo 302. Nós falamos ontem também o que é perseguição. Está lá no artigo 290, né, nos seus parágrafos. O legislador procura definir o que é perseguição do inciso 3º, quando o sujeito é perseguido logo após a prática do crime. No inciso 4º, ele é encontrado logo depois com objetos relacionados à vítima, que dá a entender que ele teve participação ou autoria naquele crime que anteriormente havia ocorrido. E legaliza-se a sua prisão. Então, voltando àquela pergunta que eu havia feito ontem, vamos ver se vocês entenderam. Presta atenção na pergunta. Qual dos dois incisos, se é o inciso 3º ou 4º, que o juiz, ao analisar se o flagrante é legal ou não, ele poderia dar maior elasticidade temporal, ou seja, ele poderia admitir um lapso temporal um pouco maior. Por exemplo, 2 horas será logo depois ou logo após? Não sei. Mas em qual dessas duas expressões o juiz poderia dar uma elasticidade maior, reconhecendo a legalidade da situação flagrancial? Qual que o juiz poderia ter mais flexibilidade em relação a tempo? É uma resposta bem lógica aí, né? Será que é quando o sujeito é encontrado logo depois com o carro da vítima? Ele foi encontrado 1 hora depois com o carro da vítima. E ele foi perseguido e foi localizado 2 horas depois da prática do crime, em situação que indica ele ter participado daquele evento criminoso. Aqui nós temos que observar o seguinte, vocês vão entender perfeitamente.
Fica evidente que o juiz poderá dar mais elasticidade em relação a esse lapso temporal que não tem prazo fixo, mas tem que ter um tempo juridicamente relevante para que o juiz possa entender se caracteriza ou não a situação de flagrante, é o inciso 3º do artigo 302, e já explico por quê. Porque o inciso 3º ele diz o seguinte: o sujeito é perseguido. Então, essa perseguição dará maior credibilidade para o juiz acreditar na situação flagrancial, admitindo um lapso temporal um pouco maior. Já no quarto, não. O quarto ele é só encontrado logo depois com o carro da vítima. Olha, se ele foi encontrado 3 horas depois com o carro da vítima, o que pode ter acontecido? Ele pode ter comprado aquele carro, um amigo pode ter emprestado para ele praticar um outro crime, um roubo, e ele nem sabia que aquele carro era produto de um homicídio, né? Então, o inciso 3º fala que há perseguição. Então, o juiz terá maior segurança em reconhecer a legalidade do flagrante do inciso 3º, justamente porque há perseguição. No inciso 4º não há perseguição. Lembra daquela definição de perseguição? O sujeito, né, é perseguido logo após pela autoridade ou qualquer pessoa do povo, né, ainda que tenha perdido de vista, por informações fidedignas, tem informação que ele passou em tal ou qual lugar aquele momento e vá a seu encalço. Isso é a definição de perseguição. Então isso dá mais credibilidade para que o juiz possa ter maior elasticidade temporal em relação a esse tipo de flagrante, que é o flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante. Mas não estou dizendo que tem prazo, que tem hora, que tem... Não. Quem vai analisar é o juiz. Se a defesa discordar, dizendo que não é legal o flagrante porque eles já se passaram tantas horas após ou depois do crime, é a defesa que vai alegar isso no tribunal, assim por diante. O promotor, como fiscal da lei, ele pode até e deve, né, reconhecer, falar, não, excelência, eu entendo que isso não é caso de flagrante. Que essa prisão que vocês estão apresentando aqui através da autoridade policial está equivocada. Não era situação flagrancial. Ele poderia ser preso de outra forma, seja através da prisão preventiva, seja através da prisão temporária. Mas prisão em flagrante, não. Certo? Da mesma forma, né, outro exemplo para que vocês possam entender bem, vamos imaginar que a polícia está no encalço do sujeito, está perseguindo, e aí esse sujeito dá um drible na polícia e chega até o distrito policial e se apresenta, se entrega. Fala, a polícia está me procurando aqui na cidade, eu fui autor daquele crime de homicídio que ocorreu há pouco tempo. E ele se entrega. É possível que seja lavrado o auto de prisão em flagrante nessa hipótese? Não é possível. Ah, mas por quê? Então ele não vai ser preso em flagrante? Não. Sabe por quê? Porque você não enquadra em nenhuma modalidade do artigo 302 esse comportamento do sujeito, que ele se apresentou para ser preso, ainda que ele estava sendo perseguido. No exato momento que ele se apresenta perante a autoridade policial e diz, olha, fui eu o autor do crime, estou aqui me apresentando espontaneamente. Ele driblou a polícia, poderia ter ido para outro local, mas ele foi para a delegacia e se entregou. O delegado não poderá lavrar o flagrante, porque não se encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 302. Esse é o motivo pelo qual o delegado não poderá lavrar o auto de prisão em flagrante. Aí vocês devem estar perguntando, mas o sujeito matou 2 pessoas, foi lá, a polícia driblou a polícia, foi na delegacia, falou que ele matou 2 pessoas, o delegado vai falar, tá bom, eu não vou lavrar o flagrante, vou registrar a ocorrência aqui, tomar o seu depoimento. É evidente que não. Ele poderia ser preso? Poderia, não em flagrante. Mas qual é a outra forma de prisão que nós falamos que a Constituição indica? Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, o delegado poderia deixar ele ali tomando depoimento, vá até o juiz, através de um pedido, uma representação de prisão temporária, que é uma prisão para investigação, e o juiz, após a manifestação do Ministério Público, decreta a prisão temporária. Aí ele vai ser preso, ele não vai sair da cadeia, né? Mas temporariamente.
que é prisão para investigação. Depois essa prisão pode ser convertida por prisão preventiva, porque a prisão temporária tem prazo. A prisão preventiva, ela perdura enquanto perdurarem os motivos que autorizaram a sua decretação. Já a prisão temporária, não. 5 dias prorrogáveis devidamente fundamentado por mais 5 nos crimes comuns, 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias em crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Já a prisão preventiva, não. Ela perdura enquanto perdurarem os motivos que ensejaram a sua decretação. Isso é o que diz, né, a lei. É lógico que a cada 90 dias, de acordo com o projeto anticrime agora em vigência, a cada 90 dias o juiz deve manifestar se persistem os motivos que autorizaram a prisão preventiva ou se ela tem que ser revogada porque os motivos desapareceram. Isso a cada 90 dias. Ele deve manifestar de forma fundamentada sobre a necessidade de manter o sujeito no cárcere em relação à prisão preventiva. Tudo bem? Bom, então podemos continuar. Vamos falar mais uma hipótese de situação de flagrância. Nós podemos falar agora no flagrante provocado ou flagrante preparado, ou também conhecido como delito putativo ou delito de ensaio. Se vocês buscarem a doutrina, alguns doutrinadores vão falar delito, crime de flagrante provocado, preparado, de ensaio ou delito putativo. Tá? Vamos ver se isso é legal ou se é ilegal, se é admitido pela nossa legislação ou se não é admitido. Vamos exemplificar. Delito de ensaio ou putativo, também conhecido. Putativo, suposto, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo, aqui vocês devem prestar bastante atenção nos exemplos, que os exemplos irão facilitar a compreensão em relação à explicação dessas modalidades de flagrantes. Primeiro exemplo, vamos imaginar que eu sou policial, eu chego numa festa, é um exemplo bastante clássico para vocês entenderem bem. Eu chego numa festa, eu sou policial, estou policial civil, né, sem identificação, eu sei que ali tem um comércio de entorpecente ali naquela cidade, naquela festa é lógico que terá alguém que irá vender entorpecente. E eu estou ali tentando comprar entorpecente para me prender alguém, fazendo uma diligência. Aí eu chego para um sujeito ao qual veio a informação que ele é o traficante ali da cidade. Eu chego para ele e falo o seguinte, olha, eu tenho R$1.000 aqui para comprar em cocaína. Você tem a cocaína? Aí o sujeito que já é conhecido, que é traficante, ele fala o seguinte, olha, eu não tenho a cocaína, mas se você aguardar alguns instantes, ou seja, uns 10 minutinhos no máximo, eu retorno e te trago aí os R$1.000 de cocaína. Aí você me paga quando eu te entregar a droga. Perfeito, o policial concordou, lógico, sem identificação. Aí o traficante deu os 10 minutos, ele foi até um local lá, buscou a droga e chegou. No exato momento que ele vai entregar a droga para o policial dá voz de prisão para ele por tráfico de entorpecentes. A pergunta é, isto é legal? É uma prisão legal, tendo em vista que o traficante naquele momento portava a substância entorpecente e um dos comportamentos típicos do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 é justamente a questão de você vender, trazer consigo, ter em depósito, transportar substância ilícita entorpecente. Vocês acham que é legal? Ele poderia ser preso em flagrante? Ou não houve crime nessa hipótese? Interessante gravar bem o exemplo que você não esquece. A questão, vamos fazer a leitura de uma súmula e depois nós explicaremos outro exemplo para que vocês possam melhor compreender sobre o tema que aqui estamos a tratar. Quem pode ler a súmula aí, rapidinho aí, ou pelo celular, ou pelo Badmeco,
a súmula 145 do STF. Quem pode ler é só abrir o microfone e fazer a leitura, que fica mais fácil do que eu proceder à leitura. Não há crime quando o induzimento por parte dos policiais torna impossível a consumação do crime. Localizaram? É a súmula? Súmula 145 do STF. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Oi, pois não. Tá. Correto, essa daí é a súmula 145. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, muito obrigado. Nesse caso, o exemplo que eu dei, nota-se claramente que houve um induzimento por parte do policial. Houve uma preparação. O policial chegou, ele falou que tinha R$1.000 para comprar a droga, ele fez com que aquela pessoa saísse daquele local e fosse praticar um crime. Então há uma interferência, há uma preparação por parte da polícia, ou poderia ser por parte de terceiro também, para evitar com que o crime ocorra. Então o crime só ocorreu na mente do policial, porque ele que induziu o sujeito a ir praticar um crime. E quando há essa interferência, quando há esse induzimento por parte de terceiro, isso nós chamamos de flagrante provocado ou flagrante preparado. É ilegal. É ilegal, o crime só ocorreu na cabeça do policial. É um crime impossível, né? Damasio já sustentava isso lá, saudoso Damasio sustentava isso lá atrás. É um crime impossível, artigo 17 do Código Penal. O policial induz, ele faz com que alguém saia do local e vá praticar um crime. Há uma interferência de comportamento do terceiro, e nesse caso do policial que nós estamos exemplificando. Então isso, estamos diante de um delito de ensaio, delito putativo, crime impossível, ou flagrante provocado ou preparado. Não há crime quando a preparação pela polícia torna impossível a consumação do crime. Ou seja, ele inicia com que o agente começa a praticar atos que poderão caracterizar até crime, só que ele mesmo impede a própria consumação do crime, porque ele induz a pessoa a ir praticar um crime. Agora, olha como que seria diferente o exemplo. O mesmo policial está com R$1.000 lá na festa para comprar drogas, para comprar cocaína. Aí ele sabe quem é o traficante ali, alguém indica para ele, ele vai até o sujeito e fala assim: olha, eu tenho R$1.000 aqui para comprar cocaína, você tem a cocaína para me vender? Ele fala: eu tenho, está aqui. Opa, peraí, aí já é diferente. Será que ele pode ser preso? É lógico que pode. Inciso 1º, o sujeito está portando substância ilícita entorpecente, está lá na Anvisa, que é proibido. A cocaína está na lista de psicotrópicos, drogas ilícitas. Uma norma penal em branco, porque a lei de drogas não fala qual é a droga. Nós temos que ir lá na vigilância sanitária, na portaria da vigilância sanitária, e dizer: olha, não, esse produto aqui é droga ilícita. Então, nesse caso, o policial induziu ele a praticar o crime? Não. O policial chegou: eu tenho dinheiro para comprar droga. Você tem a droga? Tenho, está aqui. Então você está preso por tráfico de entorpecente. Trazer consigo, portar substância entorpecente fora dos casos que a lei autoriza, substância ilícita, de entorpecente. Tá certo? Entenderam como o exemplo mudou? Nesse segundo exemplo não houve induzimento. No primeiro exemplo, o policial induz. O policial faz com que ele vá praticar um crime. Mas isso é matéria probatória, imagina. Vocês devem estar pensando: não, nós estamos aqui trabalhando com a teoria. Na prática é diferente. Vamos imaginar que presta atenção, no primeiro exemplo, o sujeito me contrata: aconteceu isso, o policial chegou, perguntou se eu tinha droga, aí eu falei que não tinha, falei que ia buscar, busquei, ele me prendeu. Eu falo para ele: não, isso é ilegal. Mas como que nós vamos provar? O policial não vai falar isso. O policial fala: não, eu cheguei para comprar droga, ele falou que tinha, eu prendi ele em flagrante. E aí? Entenderam como depende da prova? A prova quem tem que produzir é quem alega.
O promotor só vai produzir, ó, tem a materialidade? Ele foi surpreendido com substância entorpecente? Foi, materialidade comprovada pelo laudo. Tem o laudo Instituto de Criminologia lá do Estado, ou da União, se for no âmbito federal. Está lá, constatando que é cocaína. Tá? Tem o depoimento do policial, ou de outro policial que também participou, que eles prenderam o sujeito, ele estava com a droga no bolso, ou na mochila. E aí, como você prova isso? É difícil, né? Mas imagina se o policial conta essa história toda. Não, eu cheguei sem saber das consequências. Eu já atuei num caso dessa forma, isso há mais de 20 anos. Num processo que eu atuei em Minas, justamente assim. Só que o policial deu a versão correta. Eu acho que ele não sabia que isso não poderia ser feito. Ele falou, não, eu cheguei numa pousada, eu sabia que o cara trabalhava na pousada, vendia droga, eu cheguei, me hospedei, perguntei se ele poderia arrumar uma droga para mim, ele falou que não tinha, mas à noite ele ia providenciar. Aí quando ele trouxe a droga, nós prendemos ele em flagrante. O próprio policial deu esse depoimento e o juiz de primeiro grau ainda condenou uma sentença, me lembro muito bem até hoje, em mais de 30 laudas. Aí chegou no Tribunal de Justiça de Minas, o tribunal falou, não, peraí, isso aqui, a nossa tese era essa, estamos diante de um flagrante provocado, um flagrante preparado, da súmula 145. E mandou soltar o meu cliente. Agora, de quem ele comprou, porque o meu cliente também falou de quem ele comprou. E a polícia foi lá e prendeu quem tinha em depósito. Aquele lá foi induzido, aquele que tinha em depósito? Não. Então, em relação a ele ficou preso. Porque ele pegou a pena mínima, 3 anos de reclusão. Hoje a mínima é 5. Ele pegou 3 anos de reclusão. Porque ele tinha em depósito e ele não foi induzido. Quem foi induzido foi meu cliente, que era o atendente da pousada, que foi induzido a cometer um crime. Porque no momento que o policial pediu, ele não tinha droga. Entendeu? Então nós estamos diante de um flagrante preparado, ou provocado, ou vocês vão ler também delito de ensaio, ou delito putativo, ou simplesmente crime impossível. O policial induz, ele age de forma a não produzir a consumação do crime, como dizia Damásio. Tudo bem? Então vamos passar para outro, entendemos o que é legal e o que é ilegal. Poderia dar vários outros exemplos. Dei o exemplo da droga aqui, que eu acho que facilita bem a compreensão sobre o referido tema. Tá? Mas nós podemos falar de flagrante esperado. Será que é legal esse flagrante esperado? O que é esse flagrante esperado? Quando a polícia recebe, por exemplo, uma informação que na casa, na rua tal, número tal, existe o tráfico de entorpecentes. Vou dar o exemplo de droga novamente, que é o que mais ocorre, os crimes de maior incidência, para vocês entenderem. Então, na rua tal, número tal, tem o tráfico de entorpecente. Aí o que a polícia faz? A polícia ela vai ficar ali de campana, ali perto daquela residência, ou filmando ou não, e aí ele percebe que está indo gente lá comprar a droga. Então, realmente ali existe o tráfico de drogas. Então, o que eles fazem? Normalmente pegam uma pessoa, um civil, para acompanhar essa diligência deles, essa campana deles que estão ali perto daquela casa. Na hora que o sujeito vai comprar a droga e ele está deixando o local, a polícia chega, pega esse comprador que servirá como testemunha, porque ele é usuário, e vai entrar na casa e prender o sujeito em flagrante delito por vender substância entorpecente. Se ficar provado que aquela única porção foi vendida e foi a última, aquele dono da casa lá que fez a venda, ele vai ser preso em flagrante por tráfico de entorpecente, porque ele está vendendo substância ilícita entorpecente. Isso é flagrante esperado. Isso é legal? Absolutamente legal. Isso é o que ocorre na maioria das vezes. E a polícia atua dessa forma. Ela espera para deixar agir no exato momento que o sujeito, que vai ter elementos para comprovar que o sujeito está vendendo a droga. Agora, é lógico que num passado mais distante, a polícia não se importava muito da questão do mandado de busca e apreensão. Porque se a polícia chega para dar a busca e a apreensão, ela espera, mas ela tem a busca para entrar. Mas a situação de flagrante não exige busca, porque você não pode violar o domicílio alheio em situação de flagrância sem autorização legal. Não é uma das formas que exclui o crime de violação de domicílio quando encontra-se em situação de flagrância?
para prestar socorro, não é? Com autorização do morador, são causas que excluem a possível violação de domicílio. Então, nesse caso, o que a polícia fazia? Ela entrava na casa. Se ela pegasse o entorpecente ou tivesse a prova certa que o sujeito estava vendendo o entorpecente, porque ela pegou uma pessoa comprando, mas vamos imaginar que ela não pega a pessoa comprando e adentra na casa achando que lá tem entorpecente. Aí chega na casa e não encontra nada. E o morador não autorizou eles a entrar. Ele falou, não, nós vamos entrar assim mesmo, e entra na casa. Aí nós temos o crime de abuso de autoridade. É por isso que hoje já não se tem mais esse tipo de coisa. A polícia tem uma denúncia que naquela casa estão estocando entorpecentes, estão vendendo entorpecente. O que a polícia faz? A polícia vai, através desses relatos, faz uma investigação preliminar, o delegado faz um requerimento de busca e apreensão, o juiz ouve o MP e defere ou não o pedido de busca e apreensão naquela casa determinada. Pode ser aleatório, tem que ser naquele local determinado que foi apontado. Aí o delegado tem o direito, junto com seus agentes, de entrar na residência e verificar se tem substância entorpecente ou não. Tá? Agora, quando às vezes a polícia tem certeza, né? Ela pega até um menor na rua que ele informa, ou outra pessoa, um maior de idade, que informa que naquela casa tem entorpecente. Então a polícia às vezes vai com segurança, mas se ele errar a mão, ele responde por abuso de autoridade. Então não é conveniente. Conveniente é que ele esteja em mão sempre um mandado de busca e apreensão, para mesmo nesse flagrante esperado, que é absolutamente legal, ele vai ter condição de entrar com segurança, se ele não conseguir provar que tinha alguém comprando. Porque se ele pega uma ou duas pessoas daquela que compraram como testemunha, podem entrar e prender o sujeito, ainda que não encontre droga. Porque tem a prova aqui que eles vão dizer, não, eu comprei droga daquele fulano lá, ó. Fulano chama Luiz, é alto, magro, é esse aqui, faz o reconhecimento. Ponto final. Ainda que a polícia não tenha encontrado nenhuma substância entorpecente. Ele vai ser preso por quê? Vender substância entorpecente sem autorização legal e substância ilícita. Porque às vezes tem a substância ilícita, né, você pode transportar para fabricar determinado medicamento que depois vai ser lícito. Mas ele não tem autorização, por isso que é tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade de vender a substância entorpecente, artigo 33 da Lei de Drogas. Tudo bem? Isso é legal, absolutamente legal. E por último, nós temos aí um dispositivo que fala do flagrante retardado de ação prolongada ou flagrante prorrogado. Eu vou explicar direito sobre isso. Essa é uma modalidade de flagrante que ela já veio lá na Lei 9.034 de 95, que definiu o procedimento dos crimes contra a organização criminosa, como que a polícia deveria agir, e dentro dessas possibilidades que a polícia poderia agir, ela poderia praticar esta ação controlada. Eu vou explicar qual é. E vocês vão localizando aí a Lei 12.850, no artigo 8º, salvo engano, da Lei 12.850 de 2013, já localiza aí que eu vou pedir para vocês fazerem a leitura para mim, tá? Artigo 8º da Lei 12.250 de 2013, que define o crime de organização criminosa e teve uma parte alterada com aquela questão da intervenção do policial, né? Um mecanismo de combate à organização criminosa. A Lei Anticrime fez algumas alterações na Lei 2.850 de 2013. Nesse aspecto permanece o flagrante de ação controlada ou flagrante retardado. A própria Lei de Drogas também, salvo engano, em seu artigo 51 ou 53 da Lei 11.013, depois vocês localizam aí para mim, artigo 51 ou 53, me falha agora a memória, a Lei 11.343 de 2006 também, que fala dessa ação prolongada ou flagrante retardado. Vou explicar direitinho o que é para vocês entenderem, depois nós vamos ao texto legal. Vamos imaginar que a polícia... Normalmente acontece isso, gente. Só lembrar na televisão aí da Polícia Federal. Quando aquelas investigações falam assim, nossa, a Polícia Federal estava um ano investigando sobre esse delito, né? Um ano investigando. Agora que ela estourou a operação. Preste atenção. O delegado ou seus agentes, quando se deparam com a existência de um crime,
que esteja sendo consumado o crime ou na modalidade de tentativa, ele deve prender quem esteja em flagrante delito, não é? Não é isso que diz o flagrante obrigatório? Aquela parte lá do artigo 301 do Código de Processo Penal? É isso que diz, o delegado ele é obrigado aos seus agentes a prender quem encontra-se em situação de flagrante. Mas nesse caso, quando há essa possibilidade desse tipo de atuação que é chamado de flagrante de ação controlada, retardada ou prorrogado, o delegado tem a discricionalidade para deixar para agir no exato momento que ele consiga prender mais pessoas e obter o maior número de provas. Não é isso que acontece normalmente nessas operações da Polícia Federal? Então vamos lá, vamos interceptar uns fraudadores lá da determinada prefeitura. Vamos monitorar eles. Esse vereador aqui já recebeu um dinheiro. Peraí, vamos prender ele agora? Não. Mas nós já identificamos ele, já temos aqui imagens, já temos provas, interceptação, nós já sabemos que ele cometeu um crime. Não vamos prender ele agora. Mas nós não temos o dever? Temos, mas espera aí, a lei autoriza que nesse caso de organização criminosa, eu não preciso prender agora. Basta que eu tenha feito a identificação e siga os passos dele, eu posso continuar a investigação. Mas para que você vai continuar? Porque você vai prender mais pessoas e obter maior número de provas. Então, o vereador recebeu um dinheiro. Aí na outra semana, outro vereador recebe outro dinheiro, já identificou e já tem essa prova. Depois, o prefeito agora recebeu um dinheiro, já se passaram 4 meses. Todos esses criminosos já foram identificados. Aí depois vem o quê? Uma prisão temporária ou uma prisão preventiva contra eles. Por quê? Se ele prende em flagrante no exato momento que aquele está praticando o crime, ele vai deixar escapar os outros criminosos, que ele vai prender só o vereador que está recebendo aquele dinheiro. Mas ele sabe que na semana que vem outro vereador vai receber, um mês que vem o prefeito vai receber, então ele deixa a coisa correr, só que sob o controle, sobre a fiscalização, ele identifica todas essas pessoas que participam da organização criminosa, certo? Quem localizou aí o artigo 8º da Lei 12.850? Pode fazer a leitura, por favor? 12.250 de 2013. Localizaram aí, pessoal? Artigo 8º da Lei 12.850 de 2013. (850) Olha, vocês entenderam essa questão que eu acabei de explicar? Organização criminosa, o exemplo lá da prefeitura, dos vereadores. Então o delegado vai retardar a sua ação para deixar para prender no exato momento do ponto de vista da investigação, onde ele consiga obter o maior número de provas e prender o maior número de pessoas. É isso que a Polícia Federal, não estou falando que a Polícia Civil não faz, tem o GAECO também que faz. Mas a gente vê na televisão aí, a maioria dos casos de repercussão é da Polícia Federal fazendo esse tipo de investigação. A investigação já dura 2 anos, porque a lei autoriza. A lei autoriza. Agora não pode é o seguinte: não identificou o autor do crime, não tem dados de como identificá-lo e ele escapa do crime que ele praticou. Não, aí não pode. A autoridade tem que identificar. Esse aqui nós já sabemos, está identificado, está aqui o crime dele, tranquilamente comprovado. Porque se não tem como identificar, então a polícia tem que prender. Mas a polícia, antes disso, até chegar a esse ponto, ela já tem interceptação telefônica, ela já tem agente infiltrado, porque agora a lei anticrime alterou alguns dispositivos dessa lei que nós acabamos de fazer a leitura, que é a lei 12.850/2013.
tá? Ela alterou esses dispositivos. E a lei de droga, eu me lembrei, artigo 53 da lei de drogas, que trata dessa possibilidade do retardamento da ação policial para que o delegado possa agir no exato momento do ponto de vista da investigação, onde ele possa prender o maior número de pessoas e encontrar o maior número de provas. Tudo bem sobre esse flagrante retardado ou de ação controlada? É importantíssimo, né? Esse tipo de situação de flagrante, tá? Esse tipo de operação, esse tipo de que a polícia vem fazendo, aí, principalmente nos dias atuais, tá? Outra coisa que nós devemos falar para vocês, agora falamos, só o último flagrante também, não, esse não precisava, mas nem vamos falar. Alguém já viu falar de flagrante forjado? Acredito que sim, né? Forjaram flagrante, tem muitos presos que você chega, você vai passando lá na cadeia, o sujeito fala, não, doutor, forjaram flagrante aqui para mim. O que é flagrante forjado? Flagrante forjado ou urgido também é conhecido desta forma, ou maquinado. Então vocês vão encontrar alguns doutrinadores que falam, não, esse aqui é um flagrante maquinado, um flagrante urgido, um flagrante forjado. Ou seja, não existe crime. Quem comete crime é o autor do comportamento, que comete aí no mínimo abuso de autoridade ou até mesmo uma denunciação caluniosa. Não é só a polícia, não. Eu, por exemplo, não gosto de um amigo meu. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma chave, vou lá abrir o porta-malas e vou colocar droga no carro dele, vou ligar para a polícia falando que tem droga no carro dele. Isso não é um flagrante forjado? Quem está cometendo um crime sou eu. Eu estou cometendo um crime de denunciação caluniosa. Dar início a um procedimento, a uma investigação criminal contra alguém, sabendo que ele é inocente. Artigo... denunciação caluniosa, artigo 300, me fugiu agora da memória aqui, 200, me fugiu, é crime contra a administração, né? Denunciação caluniosa, tá? A pena é de 2 a 8 anos, é gravíssima a pena, e é ação penal pública incondicionada, denunciação caluniosa. Então eu cometi uma denunciação caluniosa. Isso é flagrante forjado, maquinado ou urgido, tá? Agora, o policial também pode. Isso a gente verifica em algumas matérias de televisão, né? O sujeito que... A polícia, para encobrir determinado comportamento ilegal, coloca uma droga lá, sabe que o sujeito é traficante, mas fez uma operação ilegal, entrou numa casa e não encontrou droga, e para evitar um abuso de autoridade, ele vai e coloca uma droga ali num quarto e fala, tá aqui a droga, aqui está presa em flagrante. Se ficar demonstrado que houve essa preparação através de áudio, através de realmente testemunhas idôneas, vai caracterizar um flagrante forjado. Ou seja, não há crime. Quem cometeu o crime é o agente que forjou aquela situação. Tá? Só para vocês saberem que existe, então, o flagrante forjado, urgido ou maquinado, que é a mesma coisa, tá bom? Então falamos todas as modalidades de flagrantes possíveis que a lei estabelece, e agora vamos falar um pouquinho em relação a essa prisão, essa possibilidade de prisão em flagrante em determinados crimes, que nós temos que estudar nesse sentido. Vamos inicialmente a falar do crime flagrante no crime permanente. Será que é possível a situação de flagrante no crime permanente? O que é um crime permanente? Vamos exemplificar o mais fácil. Aí nós temos sequestro, extorsão mediante sequestro, que em relação... ele não é instantâneo, mas de efeito, enquanto perdura o cárcere, ele é de efeito permanente, né? Mas ele se consuma no exato momento que há exigência, né? E o sequestro, e manter casa de prostituição também é um crime permanente, mas vamos exemplificar o sequestro. Então, será que a pessoa pode ser presa em flagrante num crime de sequestro? Vamos dar o seguinte exemplo. O sujeito arrebatou a vítima em Ribeirão Preto, nós estamos em agosto, e em julho, final de julho, os criminosos arrebateram a vítima aqui em Ribeirão Preto e levaram a mesma para um cativeiro lá em Franca, e ela permanece no cativeiro até agora. Será que se a polícia descobrir
o cativeiro ainda hoje, e ela chegar lá no cativeiro e encontrar 3 ou 4 criminosos junto com as vítimas do sequestro, ela pode prender esses sequestradores em situação de flagrante? Sim ou não? Será que é possível flagrante? Mas será que nós vamos encontrar a expressão logo após, logo depois? Foi em julho. No exato momento que está cometendo um crime ou acabou de cometer, é perseguido e encontrado logo após, né? É encontrado logo depois. Será que nós temos uma dessa situação de flagrante? A questão é que nós temos que saber que o crime de sequestro é um crime permanente, cuja consumação do mesmo se protrai no tempo, né? Então, vamos imaginar o seguinte: houve o arrebatamento da vítima no mês de julho. Enquanto não ocorrer a libertação da vítima, o crime estará em constante consumação. A consumação se prolonga, se protrai no tempo. Então, em qualquer desse momento, até a libertação da vítima, os agentes criminosos estão em flagrante delito. Então, se a polícia chegar no cativeiro hoje, ela não precisa de um mandado de prisão temporária ou preventiva. Ela vai prender os sujeitos todos em flagrante delito, porque o crime é permanente, a consumação se prolonga no tempo. Então não há nenhuma ilegalidade se as autoridades chegarem no cativeiro hoje, nesse exemplo que foi dado, e dar voz de prisão em flagrante para todos aqueles que estão lá no cativeiro, ou, né, outros que eventualmente ali chegaram, que tenham participado desse crime de sequestro. Entendeu? Então isso é crime permanente. Quem pode ler o artigo 303 do Código de Processo Penal? Rapidamente, por gentileza. 303 do Código de Processo Penal, que fala do crime permanente. Quem localizou pode fazer a leitura já. Alguém já localizou? Só vou pedir na próxima aula vocês coloquem um vadimeco aí do lado, aí já deixa aberto no Código de Processo Penal, né, que nós vamos precisar da leitura dele constantemente, tá bom? 303. Quem pode fazer a leitura? Bom, vamos resumindo então para a gente ganhar tempo. É possível a prisão em flagrante nos crimes permanentes enquanto não cessar a permanência. Pronto, resumimos o artigo 303, cujo exemplo era idêntico que eu havia dado para vocês nesse exemplo do sequestro, certo? Ficamos assim, mas e vamos fazendo a leitura na medida do possível dos demais artigos. Outro crime que eu quero exemplificar para vocês é o crime habitual. Será que alguém pode ser preso num crime habitual? Que nós podemos dar o exemplo também, o exercício ilegal da medicina, e podemos até falar que o crime de manter casa de prostituição, além de ser permanente, é um crime habitual. Mas vamos dar o exemplo do exercício ilegal da medicina. Será que a polícia pode chegar? Antigamente, muito tempo atrás, tinha uma previsão no Código, aliás, uma portaria da Lei Orgânica da Polícia, que nos crimes habituais a polícia deveria fazer, antes de prender alguém, fazer uma sindicância prévia. Ou seja, ela fazia uma investigação prévia para poder prender. Então, eu ia lá no local hoje, anotava aqui, ia lá amanhã, anotava aqui, ia lá depois, anotava aqui. Isso é sindicância prévia. Hoje a lei não exige mais isso. Então é a pergunta: é possível que alguém seja preso em flagrante por crime habitual? Por exemplo, será que... Pois não.
Sim, enquanto ele estiver mantendo a casa de prostituição, ele faz aquilo como meio de vida, e enquanto ele estiver mantendo a casa de prostituição, o crime está em constante consumação. Nós podemos assim o chamar também, tá? Agora, vamos entender se é possível a prisão em flagrante nesses casos. Exercício ilegal da medicina. Então eu chego lá, o sujeito está lá dentro de um consultório, em uma mesa, atendendo um paciente. A pergunta é: como que eu sei que ele já fazia isso anteriormente? O que é o crime habitual? É aquele que age com habitualidade, é aquele que faz a sua atividade criminosa como meio de vida, não é isso? Reiteração no comportamento criminoso, na mesma conduta. Isto é um crime habitual. Então, como eu sei que ele estava exercendo a medicina, não só hoje, mas ele já fazia isso de forma reiterada, se eu não tenho uma investigação nesse sentido? Então, eu não poderia prendê-lo em flagrante? Alguma parte da doutrina vai divergir sobre isso, mas prevalece o entendimento aí, lançado aí por Mirabete, que é possível a prisão em flagrante no crime habitual, desde que aquela única conduta identificada pelos policiais já demonstram que ele fazia aquilo com habitualidade. Vamos imaginar o seguinte: a polícia chega lá no consultório do suposto médico, ele encontra um talão lá de receita médica, ele encontra uma agenda de atendimento de pacientes de um mês atrás, ele encontra o carimbo do médico, ele encontra lá um contrato de locação daquela sala destinada ao exercício da medicina. Ele tem elementos para formar a convicção que trata de um crime habitual? É evidente que sim. Se ele tem esses elementos, se a prova demonstra isso, ele pode realizar a prisão em flagrante no crime habitual. Agora, se ele não encontra esses elementos, chega lá, tem só um sujeito passando por médico, sentado numa mesa, vestido de branco. Não tem nenhum paciente, a sala fechada, só ele na sala. Não tem identificação, não tem nada. Como é que a polícia vai falar? Mas tive uma informação que você está exercendo ilegalmente a medicina. Você é médico? Ele fala: não estou exercendo, não sou médico. Como é que a polícia vai provar ao contrário? Principalmente para prender em flagrante. Estou falando prova para condenar. Estou falando provas, elementos necessários para caracterizar um comportamento criminoso e caracterizar uma situação de flagrância, no exato momento que o sujeito está cometendo uma infração penal. Então eu quero que vocês entendam: desde que esse comportamento único presenciado pela autoridade policial demonstrar de forma inequívoca que o sujeito já vem reiterando no comportamento desse ato criminoso, é possível a sua prisão em flagrante delito. Certo? Tudo bem? Bom, e por último, ação penal privada. Será que é possível a prisão em flagrante num crime de ação penal privada? Primeiro, quando nós falamos de crime de menor potencial ofensivo, não há que se falar em lavratura do auto de prisão em flagrante, porque lavra-se o que? O termo circunstanciado de ocorrência policial. A Lei 9.099 de 95, onde as partes assinam o compromisso de comparecer perante a autoridade judiciária quando de sua intimação. Tá? Então lavra o TC. Agora, vamos imaginar que são tantos crimes que saem da esfera da competência do juizado especial, que é a competência absoluta em razão da matéria. Então, extrapola o limite. Será que o delegado pode prender alguém em flagrante pela prática de um crime de ação penal privada? Pode, mas nesse caso, quem tem que autorizar é o querelante, a vítima, o seu representante legal, tem que ratificar. No mesmo prazo que o delegado tem para comunicar ao juiz, ele tem que assinar, ratificar o auto de prisão em flagrante, que ele está concordando, que ele está autorizando a lavratura do auto de prisão em flagrante. Tá? E depois, o sujeito preso, o delegado tem 10 dias para concluir o inquérito policial e o querelante terá 5 dias para oferecer a queixa-crime, sob pena da prisão ser relaxada por excesso de prazo, seja na conclusão do inquérito, seja no oferecimento da queixa-crime.
Então é possível a prisão em flagrante nos crimes de ação penal privada, mas a parte ofendida deve autorizar em que prazo? Até 24 horas do momento da prisão, porque esse é o prazo que o delegado tem para comunicar à autoridade judiciária sobre a prisão em flagrante que está ocorrendo naquele momento. Então ele tem até 24 horas para comunicar. Esse é o prazo, desculpem, que o querelante, que o ofendido necessariamente tem que ratificar assinando o auto de prisão em flagrante. Tá certo? Isso nós vamos falar mais sobre isso na queixa-crime, quando estudarmos isso em momento oportuno. Tudo bem? Então, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Sempre aquele conceito de que passar muito de 1 hora nessa modalidade online acaba ficando improdutiva nossas aulas, a compreensão de vocês e até mesmo o raciocínio do professor. Tá? Mas espero ter contribuído aí nessa primeira parte da prisão em flagrante, mas vamos falar do sujeito passivo, quem pode ser sujeito passivo da prisão em flagrante. Aí depois nós vamos falar da lavratura do auto de prisão em flagrante, requisitos, a quem compete, se é do local onde ocorreu a prisão ou do local onde ocorreu a consumação do crime. Tudo isso nós vamos explicar na sequência ainda, falando sobre flagrante. Tá? Falamos das modalidades de flagrantes e flagrante ocorrido em alguns tipos de crime, permanentes, habituais nos crimes de ação penal privada. E voltamos a falar sobre isso então na próxima aula. E na sequência, após o intervalo, aqui às 21 horas, estarei de volta a passar para vocês comentar sobre, eu não consegui postar no AVA ainda, mas passei no grupo da sala, no WhatsApp da sala, os 3 probleminhas que nós vamos trabalhar para vocês elaborarem as peças processuais. Mas volto daqui a pouco às 21 horas. Então, quem não for fazer prática, tenham todos um bom final de semana e até semana que vem, né, que nossa aula de teoria acaba nesse momento. Semana que vem estamos de volta, tá? Tenham todos uma boa noite e até a próxima aula, se Deus quiser, tá?